Olá, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou compartilhar com vocês o processo de eu carregar duas canetas tinteiro que já não estão em uso fazem algumas semanas, alguns meses eu acho, que é a Pilot Kakuno e a Platinum Prefonte. Porém, vocês já sabem, vocês que assistem vídeos aqui no canal, já estão inscritos, que carregar a caneta tinteiro para mim é uma diversão que não tem tamanho. Então, eu não somente vou carregar essa caneta aqui, como eu vou criar tinta, lógico, né? E tudo isso porque eu tenho um caderninho aqui específico que eu tô fazendo algumas anotações, dei um destino para ele, fazendo algumas anotações, e eu não tinha nenhuma caneta carregada aqui com pena fina. E para esse caderninho, o ideal é eu escrever com uma pena mais fina, que só uma pena que solta menos tinta. E aqui eu tenho a Pilot Kakuno, que é espetacular para isso, e a Platinum Prefonte 03, pena F. Então eu vou aproveitar, criar alguns tons de tinta aqui, tons de azul, talvez algum verde, vamos ver. E eu vou escolher dois para carregar essas canetas aqui. E aí, vamos ver o que acontece aqui de pertinho. E sempre que eu faço esses vídeos misturando tintas, vocês vão acompanhando aí. E talvez num vídeo eu esqueça de falar alguma coisa, algum detalhe. Aí no outro vídeo eu acabo incluindo um detalhe que faltou em outro. Então vai assistindo os outros vídeos, misturando tintas, todos os vídeos aí sobre tintas e como carregar caneta, que você vai somando aí a minha experiência. E também tem vídeo mais antigo, que eu ainda não usava alguns métodos, aí fui aperfeiçoando. Então, vai acompanhando. Se você tiver interesse em criar suas tintas a partir de uma tinta original, umas 3, 4 tintas aí originais, eu acho super divertido. E eu faço sempre uma quantidade pequena que dê para carregar o cartuchinho aqui, ou o conversor. E aí, encerrando essa tinta aqui, essa carga, às vezes eu faço até metade do cartucho só para ela acabar rápido mesmo, e eu já fazer outra. Né? Então vamos ver o que acontece aqui agora. Bom, para a gente começar, eu vou fazer algumas observações que são relevantes. A primeira coisa é que para você fazer misturas de tinta, nós precisamos de um mínimo de tintas originais, de cores originais. Então, ao longo da minha experiência com canetas tinteiro, eu fui comprando cores originais para conhecer, para testar. E eu comecei pela linha da Pelikan 4001. Por ser uma tinta muito fácil de encontrar, de alta qualidade, muito boa qualidade, uma tinta alemã, que já está há muito tempo no Brasil, facílimo de você encontrar em qualquer loja online e muito acessível. Né? Excelente preço. Então comecei por elas, comprei praticamente todas, só não tenho o azul, o Blue Black, que é um azul bem escuro, e não tenho o vermelho. E também não tem aquelas cores fluorescentes, né? De marca-texto. Fora as Pelikan, eu comprei depois a Parker, porque eu não tinha também o preto da Pelikan, então eu comprei o preto da Parker Queen. E recentemente, bem recentemente, eu comprei
Esse azul aqui, azul das profundezas, Jacques Herbin, uma marca francesa. E essa joia aqui que é da Caran d'Ache, a linha Chromatics, o Magnetic Blue. Também um azul escuro, bem opaco. Foi as últimas tintas que eu comprei. Não tenho outras. Não tenho mais. E aí, o que aconteceu? Para você fazer diversas cores para você fazer praticamente qualquer cor de tinta, aqui me falta ainda o amarelo. Tá? Para chegar no dourado, para chegar em tons mais vibrantes, eu precisaria do amarelo. Falta a única tinta que eu preciso comprar, de qualquer marca que fosse. E aqui nas minhas misturas tem um detalhe muito importante. Eu comprei o Pink da Pelikan 4001 e na hora de fazer as misturas, na hora de usar ele aqui original, eu já vi que ele era bem aguado, né? Bem fraca a tinta. E resultou que na hora das misturas também eu não cheguei no resultado que eu queria. Não cheguei num resultado agradável. E aí, o que eu fiz aqui foi fortalecer esse Pink. Então eu coloquei um potinho, comprei um potinho de vidro e coloquei 80% de Pink e 20% de violeta. Violeta também da Pelikan. Aí eu dei uma reforçada nele, ele ficou um pink mais forte. Ficou quase um magenta. Vai. E o vermelho não tinha. O vermelho também é essencial para fazer as misturas. Eu não tinha nenhuma tinta vermelha. Como é que eu criei um vermelho? Eu peguei 80% de pink e 20% de marrom. O pink aqui que eu já tinha reforçado e o marrom original da Pelikan. Você chega num vermelho, tá? Então, você pode tanto fazer por gotinhas, né? Cada 8 gotinhas de pink, 2 gotinhas de marrom, você vai ter uma tinta vermelha. Ou você pode fazer uma proporção, né? Pegar uma seringa maior que marca aqui a medida. E você tem 100% aqui, você pega 80%, coloca de pink, joga aqui no vidrinho, pega 20% só de marrom, joga no vidrinho. Você vai ter uma quantidade que dê para fazer suas misturas. E outra coisa que eu faço, isso é coisa minha, né? É opção minha. Eu sempre faço quantidades pequenas que dê para eu ter uma amostra. Então, ó, aqui quando eu falo de 100%, cada gotinha dessa pepita aqui, ó, eu venho aqui no vidrinho e puxo, né? Aperta e solta. Aí o ar puxa e eu tenho essa pepita aqui com a tinta. Cada gotinha que eu jogar significa 10%. Então, uma colherzinha dessa aqui, ó, uma colherzinha de chá, dessa aqui, ó, cabe em 10 gotinhas. Fácil, fácil. Sem derramar nada. Tá? Então, eu jogo aqui 10 gotinhas fazendo as proporções. Eu misturo com o pincel. E eu tenho aqui essa quantidade que cabe nessa colher, que vai dar esse teste aqui, ó. Então, eu enchi aqui, carreguei aqui, pintei aqui, escrevi. E sobra um pouquinho aqui, que eu jogo ali no vidro, lavo, né? E eu tenho a minha amostra.
E aí com essa amostra, eu vejo, se eu quiser escurecer esse azul aqui, eu mexo na proporção. E quando eu chegar num tom legal, se eu já cheguei agora aqui, por exemplo, num tom que eu quero fazer, se eu quero fazer esse verde aqui, agora, ó, eu já sei que eu tenho 60% de turquesa, 30% de verde, 10% de pink. Então, eu venho aqui 6 gotinhas de turquesa, 3 gotinhas de verde, 1 gotinha de pink. Eu vou chegar nessa cor aqui, com as tintas que eu tenho. Se você aí na sua casa tem um verde da Sheaffer, você tem um turquesa da Parker, e você tem um pink da Pilot, por exemplo, falando aqui aleatoriamente, você provavelmente não vai chegar exatamente nessa tonalidade, porque as tintas são de outra marca, tem uma tonalidade diferente, mesmo que seja turquesa, né? Se eu mostrar para vocês, ou se vocês verem aí o meu vídeo Tons de Azul, que eu faço teste lá no Vários Cadernos, tem o vídeo aí no canal, você vai ver que o azul royal da Pilot não tem nada a ver com o azul royal da Pelican. Completamente diferente. E são azul royal, o nome é azul royal. Então, se eu tenho aqui 50% de azul royal e eu usei o da Pelican, aí você vai na sua casa e fala, nossa, vou fazer essa tinta aqui. Aí você tem o azul royal da Pilot. E o violeta, você tem aqui o da Pelican, e o preto você também tem o da Parker. Só mudou essa aqui. Talvez tenha alguma oscilação na sua tinta. E simplesmente o fato aqui de você deixar cair um pouquinho mais aqui da gota, passar um pouquinho, já muda também. Isso aqui é uma química, né? É uma alquimia. Então, nós temos aqui uma referência. Se você pegar as mesmas tintas que eu e usar um outro papel, por exemplo, você vai ver de novo, aí eu falo para você, assista o vídeo dos tons de azul e você vai ver como que o mesmo tom de azul muda num papel para o outro. Não é? Então, use esse vídeo, use essa experiência minha como uma inspiração para você criar as suas tintas. E aí o mais legal é, você aí na sua casa, com a marca que você tem, que você comprou, com o papel que você tem, com a caneta tinteiro que você tem, com a pena que você tem aí, você vai criar um tom único na sua casa, que você vai escrever, vai se apaixonar. E se você me der receita, talvez eu não consiga fazer aqui. Eu preciso da mesma tinta que você, preciso carregar a mesma caneta que você, a pena média, a pena grossa ou a pena fina, para chegar nessa escrita aqui. Né? Você olha essa escrita aqui, ah, mas essa escrita aqui ficou... Eu amei esse azul aqui. Aí eu escrevi, por exemplo, com a Pilot Kakuno, e você vai escrever com uma Mont Blanc, né? Pena média. Aí você chega nesse aqui e você não consegue esse tom aqui, porque você está usando a pena grossa e eu estou usando uma pena média japonesa. Soltou menos tinta e deu esse efeito. Então, para mim, essa é a mágica. A mágica das tintas e das canetas. Você cria coisas impressionantes e você não tem uma receita pronta. Você tem uma referência. Isso aqui é uma referência, tá? Então, agora, por exemplo, eu vou criar aqui alguns tons que até se repetem aqui na porcentagem, só que eu vou, em vez de eu usar o azul royal, eu vou usar o azul da Carandache, por exemplo. Então aqui, em vez de eu usar o turquesa, eu vou usar, porque eu quero um azul mais clarinho. O pink eu vou usar.
E ao invés de usar o azul royal, eu vou usar o azul das profundezas aqui da Jacques Herbin. Já vai escurecer esse azul aqui, mas não vai escurecer tanto, porque tem 70% de turquesa, né? A maior porcentagem de turquesa. Então não vai ficar um azul escuro igual esse, mas vai ficar mais escuro. Eu quero ver o que acontece, tá? Por isso eu vou testar. Então vai assistindo outros vídeos que eu gravei e você vai começar a entender melhor, né? Se você também só gosta de assistir os vídeos e compra as tintas na tonalidade que você quer, maravilha. Tudo para mim é válido. Se você está assistindo um vídeo para se divertir, para passar o tempo, uma terapia, maravilha, atingir meu objetivo. Se você está usando aqui o meu vídeo como referência para criar sua tinta, é melhor ainda. Estou te ajudando, estou servindo. E se você achar também que não tem nada a ver o que eu estou fazendo aqui, melhor ainda, você já sabe o caminho que não é para ser, né? Não misturar tintas, porque eu vi o Douglas fazendo e não tem nada a ver. Então, ó, vou puxar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 gotinhas, 70%. E eu aconselho você um mínimo de organização, né? Sei lá, que você não tem um gato aí do seu lado para derrubar suas tintas. Não tem a criança recém-nascida do seu lado, sei lá. Coisas assim, né? Você tá mexendo com tinta. E se esses potinhos cair aqui... Ó, 20%. 1, 2 gotinhas. Sempre tenha um vidro com água, um vidro grande de preferência com água. Próximo de você, para você limpar, para você jogar excesso. Ó, sempre tá limpinha, tá vendo? Eu vou lá no vidrão, chucho lá, venho no guardanapo. Eu nunca contamino a tinta, você não pode contaminar a tinta. E agora só 10% de pink, então uma gotinha. Agora eu vou misturar bem essa tinta aqui. Só vou trocar de pincel. O pincel aqui é muito grande. Eu vou misturar bem. E aqui também faça do seu jeito, use minha referência, mas faça do seu jeito. Você pode fazer isso aqui com cotonete, pode fazer com poli de dente, sei lá. Eu tenho pincel porque eu faço pintura com aquarela, eu tenho muito pincel. Compra só um pincelzinho para fazer isso também, não vai matar, não é caro. E eu uso uma folha aqui, um sulfite, pelo menos 150 gramas, 180 gramas, para ele aguentar. Aqui a carga de tinta que eu coloco. Vocês vão usar um sulfite de 75 gramas, não fica legal não.
Agora é a hora da verdade, ó. Ah, isso tá espetacular, gente. Olha que tom de azul espetacular. Olha isso. Agora aqui eu esqueci. Eu vou buscar ali a pena de vidro e já vem. Com a pena de vidro, eu vou fazer alguns traços aqui só para ver os traços aqui no papel, olha. Brisa. Atlântica. Tá apaixonado por esse azul, com certeza. Esse aqui vai ser um azul que eu vou carregar uma caneta. Tem a menor dúvida já. Ó, é só abrir isso aqui de tinta ainda, ó. É a hora que eu faço aquela bagunça aqui, ó. Limpo bem o pincel. Com uma colherzinha. Perfeita, só passou o guardanapo já foi perfeita. E olha só o que eu falei, como eu mudei a receita de azul royal para o azul das profundezas, olha aqui como é que ficou. Olha só. A diferença de tonalidade. Ó. Não é espetacular? Uma tinta só que eu mudei. Do azul royal para o azul das profundezas. Se você usasse um blue black aqui, em vez do royal, você também ia chegar em alguma coisa assim, né? Ai, que maravilhoso. Agora, esse aqui também eu vou mudar, ó, esse aqui tá dizendo 50% de azul royal, 30% de turquesa e 20% de preto. Ao invés de usar o preto, eu vou usar o Magnetic Blue da Caran-d'Ache, porque ele é bem escuro. Então, vai dar uma diferença, mas ainda tá nessa linha de escuro, mais pro escuro. Então, azul royal. (50%) na minha receita são 5 gotas.
30% de turquesa. Azul turquesa. Três gotinhas. E agora aqui dizia 20% de preto. Só que eu não vou usar o preto, eu vou usar o Magnetic Blue. Uma, duas. Vou mexer bem isso aqui. Deixei espirrar aqui, ó, no papel. Não tem problema não, faz parte da arte. Troquei o preto pelo azul escuro da Caran d'Ache. Vamos ver o que aconteceu. Ficou um azul. Se eu forçar aqui, ele fica mais escuro. Eu sou apaixonado por azul. Não tem um azul que eu não vou gostar, mas eu achei que ficaria muito mais escuro que isso. É que o preto é preto, né? Não tem? Preto é preto. Ele puxa mesmo pro escuro. Aí ficou um azul bonito também. Ficou bonito esse azul. Na minha opinião, ficou bonito. Eu não escrevi aqui, mas ele chamava Tempestade Marinha. Depois, se eu esquecer, eu assisto o vídeo também, eu lembro. Eu assisto o meu vídeo, eu lembro. E aqui no lugar de preto foi Magnetic Blue. Esse azul também deve ficar muito bonito na caneta, viu? Mas eu já decidi, uma das canetas eu vou carregar com esse. Agora, eu vou fazer esse verde aqui de novo, vou repetir esse verde aqui.
Só que eu vou mudar só essa proporção aqui, ó. Eu não vou mudar a tinta, eu vou mudar só essa proporção. Ao invés de eu usar 60% de turquesa, eu vou usar 70% de turquesa e 20% de verde. E 10% de pink. Vamos ver o que acontece. Tenho nem ideia do que vai acontecer. Esse realmente eu não tenho nem ideia do que vai acontecer. Azul turquesa. Cadê você? Vou colocar 7 gotinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí o verde eu coloco só 2 gotinhas. E o pink, uma gotinha só. Não esqueçam de limpar o pincel de uma mistura para outra. Senão você contamina a tinta que você acabou de fazer. Por isso que eu não vou criticar quem quiser fazer com o cotonete. Que aí você fez uma mistura, você joga o cotonete fora. Você usa o outro lado dele, né? Você usou os dois lados, acabou. Você tem que jogar fora, pegar um novo. No caso do pincel aqui, eu só molho ele na água e ele fica limpinho. Vamos ver, aumentei a quantidade de turquesa e diminui a quantidade de verde. A tendência é que fique mais azulado. Ainda tem alguma coisa de verde, mas fique mais azulado. E se eu fizesse o contrário, tivesse tirado um pouco de turquesa e colocado verde, ele começaria a ir mais pro verde. Mas eu tô curioso com isso aqui também, hein? Vamos ver. Nossa, isso aqui ficou espetacular, gente. Olha que tom espetacular. Uau. Já acertei a próxima caneta. Já acertei, já. Espetacular ficou. A pena de vidro é bom para você fazer esses testes também, né? Ó. Você consegue escrever. Coral azul.
Que linda essa cor, gente. Você vê, eu simplesmente me permiti aqui, esse vídeo tá realmente aqui, eu não planejei nada, peguei esse aqui que eu já tinha feito e tô adaptando aqui na hora para vocês, eu não tinha planejado nada. Ó, que espetacular. É muito provável que se você for buscar em todas as fabricantes de tinta que existem, todas as marcas importadas, todas as marcas, você vai achar um tom de verde azulado ou azul esverdeado, sei lá como que você tá vendo isso, né? É bem provável que você vai chegar a achar alguma coisa parecida com isso. Mas pensa bem, né? Três tintas que eu comprei aqui, né? O pink é uma mistura de pink e violeta. Então, que fossem, né, 4 vidrinhos aqui com o pink. Ó. Aqui eu tenho o pink reforçado, que virou esse. Aí eu tenho o turquesa e o verde. E eu fiz essa cor aqui espetacular. E usei, né, 7 gotinhas desse frasco que tem 30 ml. Quanto que será que é uma gotinha dessa? Eu não tenho nem ideia. Quantos ml que são uma gotinha? 0. Quanto ml que é uma gotinha dessa, né? Olha, de tanta mistura que eu já fiz de tinta. E onde tá esse vidro? Ele tá... que não dá pra... Quando eu virar, você não consegue ver, ó. Mas ele tá aqui, a altura dele tá terminando a curvinha aqui, ó. Aqui tá carregado, né? Tanta mistura que eu já fiz. O violeta, a mesma coisa, ele tá descendo aqui na curvinha, ó. O verde tá um pouquinho mais para baixo aqui na curvinha, ou seja, nem chegou na metade ainda. Faz mais de 1 ano que eu tenho essas tintas aqui e quanta brincadeira que eu faço. Então eu acho que é muito, vale muito a pena você comprar algumas tintas e fazer misturas e se divertir. Também acho incrível você ter vários tons de tinta de originais, de marcas diferentes. Muito bom. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou criar de novo essa, criar essa e vou carregar a caneta, tá? Eu vou avançar o vídeo, mas aqui vai ser bem fácil, ó. É só vou vir aqui. Vou fazer de novo a mesma tinta, do jeito que eu fiz. Só que aí na colherzinha, ó, eu vou pegar com a seringa, tá? Ó, vou puxar com a seringa. Vou colocar aqui, ó. E vou jogar no cartuchinho. No conversor, aqui no caso é o conversor, ó. Né? Aí eu fecho, rosqueio, fechou a caneta, começa a escrever, né? A Platinum, mesma coisa, ó. Também tá com conversor. Se tivesse com cartucho, não é a menor diferença, ó. O que eu vou fazer aqui? Fazer essa tinta, pegar na seringa lá na colher, vou pegar com a seringa, vou jogar aqui dentro,
e vou fechar. Tá? E a gente vai ver na sequência aqui as canetas carregadas e escrevendo. Bom, pessoal, carreguei as duas canetas. Aqui, ó, a Pilot Kakuno, dá para ver um pouquinho de verdinho aqui, ó. Ó, a nossa cor aqui. E essa aqui fica bem mais visível na Prefount, ó, o alimentador dela. Ó. E aqui foi a escrita, ó, com a Prefount 03. Ó. Platinum. Prefount 03, que seria a F. Não, esse azul aqui, né, é o primeiro. Ó. E aqui na Kakuno, o coral azul. Eu usei um pouquinho mais de turquesa, um pouquinho menos de verde. Ficou espetacular. Olha. Talvez alguns detalhes muito minuciosos vocês não consigam ver no vídeo, mas aqui, por exemplo, quando eu estou escrevendo, eu vejo o azul vibrante, aí ele vai esverdeando à medida que seca. É muito bonito, a sensação é muito gostosa, né? Eu carreguei essas canetas porque elas soltam um pouquinho menos de tinta, e esse papel aqui, ele absorve muito rápido, né? E eu tinha esse caderno inteirinho e eu dei uma função para ele, o caderninho da Jandaia. Tá? Caderninho de R$9, baratíssimo. E em outro vídeo, já logo vai estar na sequência aqui desse, eu vou falar para vocês como que eu escrevo, como que eu uso minhas canetas, como que eu me organizo, né, com as minhas escritas. Então eu vou dar dicas para vocês de como eu tenho meus cadernos, o que eu faço com meus cadernos, quais cadernos que eu tenho, o que eu escrevo nos meus cadernos, tá? E eu vou compartilhar isso com vocês num vídeo exclusivo. Então, me digam no vídeo aí, nos comentários, o que você achou. E eu tenho um desafio aqui. Que cor, que nome você daria para essa cor aqui? Você gostou dessa cor? O que eu chamei aqui de coral azul. Você daria um outro nome para essa cor? Para mim parece um azul piscina, assim. E esse aqui, a brisa atlântica. Você achou que ficou muito exclusivo, muito diferente, ou ficou próximo de um azul que você já conheça? Comente aí no vídeo. Espero que eu tenha te inspirado. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!